Após a morte do fundador do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, e de seu comandante permanente, Dmitry Utinkin, com o codinome Wagner, o destino futuro dos wagneristas tornou-se questionável. Os nacionalistas russos estão preocupados com o destino do que eles consideram como melhor exército do mundo, que venceu quase sozinho as campanhas da Rússia na Síria e na Ucrânia. Contudo, se olharmos mais de perto, vemos que todas as vitórias de Wagner ocorreram ou em operações secundárias ou a custo de enormes perdas, enquanto os confrontos com forças treinadas ou operações em ambientes desconhecidos resultaram na maioria das vezes em derrotas. Ao mesmo tempo, as ações do exército de Prigozhin foram ditadas não pelos interesses da Rússia, mas principalmente pelos negócios. Analistas do setor de segurança e geopolítico há muito usam o termo exército privado para se referir ao grupo Wagner, e este ano foi usado pelo próprio Yevgeny Prigozhin, em resposta às acusações de que o grupo tinha ligações com o Ministério da Defesa russo. Esta frase é frequentemente usada para distinguir a Wagner das empresas mercenárias privadas clássicas, que estão principalmente envolvidas no treinamento e proteção de instalações importantes na retaguarda, em vez de operações usando artilharia e veículos blindados. Sabe-se que outros termos também são utilizados no mundo. Geralmente os Estados Unidos usam a palavra empreiteiros para classificar seus mercenários em ambientes hostis, como no Oriente Médio. Existe pelo menos um exército privado de pleno direito, conhecido na história recente, a empresa sul-africana paramilitar Executive Outcomes. Assim como o grupo Wagner, a Executive incluía um conglomerado de diversas pessoas jurídicas com perfis e negócios muito diversos, da mineração aos serviços de aviação. O grupo sul-africano é mais conhecido pelo seu envolvimento em combates de contra-insurgência em Angola e Serra Leoa na década de 1990, incluindo o uso de blindados T-72, veículos de combate de infantaria BMP-2, helicópteros de ataque Mi-24 e caças MiG-23. Ao contrário da empresa africana, as atividades do grupo Wagner sempre estiveram indissociavelmente ligadas à infraestrutura do Ministério da Defesa russo e foram conduzidas, com raras exceções, exclusivamente no interesse do Kremlin. Na verdade, o grupo Wagner deveria ser considerado uma estrutura militar paralela, familiar aos regimes ditatoriais. Basta recordar as tropas SS no Terceiro Reich, os camisas negras de Mussolini, os Fedain de Saddam Hussein e o atual Corpo de Guarda Revolucionária Islâmica Iraniana, que treina terroristas e permanecem ativos pelas regiões próximas de Israel. Os principais apoiadores do grupo Wagner nas redes sociais e meios de comunicação pró-Prigozhin gostam de falar sobre o papel decisivo do grupo na vitória sobre o ISIS e outras operações importantes contra combatentes na Síria. Desta forma, enfatizam o papel da organização na luta contra o terrorismo internacional. Às vezes, esses eventos também são usados como uma oportunidade para atacar o Ministério da Defesa da própria Rússia, diminuir os líderes militares em sua capacidade moral e estratégica. Mas a frente em que o exército Wagner operava na Síria era secundária tanto em relação aos apoiantes do presidente Bashar al-Assad como aos jihadistas. Nessas circunstâncias, a empresa russa Europolis, ligada a Prigozhin, assinou um acordo com o governo sírio, comprometendo-se a libertar e proteger a infraestrutura de petróleo e gás da Síria, em troca de uma parte dos lucros da produção. Foi com a luta pelos depósitos que começou a atividade ativa do grupo Wagner na Síria, enquanto as forças de Assad e o grupo oficial de tropas russas se empenhavam numa luta muito mais importante do regime contra os rebeldes, que naquela altura controlavam uma parte significativa do país e eram apoiados pelos curdos e americanos. Percebam como então o grupo de paramilitares russos foi se tornando um exército presente e milionário. Já conferiu as nossas novas camisetas na loja Área Militar? Venha conferir, temos também canecas e botões, tudo por um preço justo. Acesse umapenca.com/Área Militar. A presença na Síria trouxe mais visibilidade ao grupo, que ganhou mais contratos em vastos cantos do planeta, como a África,
Foi o velho continente que trouxe mais experiência em situações de guerrilhas. Representantes das autoridades russas e do grupo Wagner explicaram frequentemente a expansão da presença russa em África como a luta contra o neocolonialismo ocidental e os jihadistas locais. No entanto, as atividades do grupo no continente africano revelaram-se práticas coloniais abertas e resultaram em crimes de guerra, assim como o Congresso americano investigou a participação dos empreiteiros ou mercenários americanos no Iraque e Afeganistão, em troca de informações de Bin Laden. Se o Kremlin, com a ajuda da exploração de contratos na África, quiser construir pelo menos uma presença aparente na cena mundial, o principal incentivo para as estruturas de Prigozhin poderá ser o negócio das matérias-primas. Por exemplo, a mineração de ouro na República Centro-Africana, que inclui ataques e assassinatos de civis envolvidos na extração artesanal deste metal. No vizinho Sudão, a partir de 2022, a maior parte do ouro foi exportada ilegalmente pelas empresas do ex-líder Prigozhin, com a aprovação da junta militar local. A chegada dos wagneristas ao Mali, em vez do contingente francês e internacional de manutenção da paz, também não levou à vitória sobre os islâmicos e separatistas locais. Mas os mercenários, agora fundados quase em uma brigada de exército, juntamente com as forças governamentais, organizaram um massacre em um dos assentamentos, matando pelo menos 300 habitantes. Já na Ucrânia, desde 2014, a organização se destaca especialmente nas batalhas que trouxeram características aos mercenários e a experiência alegadamente única das operações de assalto, que permitiu reverter muitos cursos das hostilidades e alcançar o sucesso, por exemplo, na Batalha de Donbas, entre 2014 e 2015, na batalha pela cidade de Bakhmut, na guerra na Ucrânia. A disputa por Bakhmut, por exemplo, se tornou a maior batalha mais sangrenta de todos os tempos. Estimam-se perdas e milhares de mortes de russos e voluntariados do exército wagnerista, que utilizou seus paramilitares como bucha de canhão em troca de uma liberdade não atingida, já que na realidade era o terreno perpétuo a 7 palmos do chão, o futuro desses combatentes. Estimam-se que as perdas totais das forças russas durante toda a campanha na Ucrânia na casa de 47 mil mortes. Isso significa que mais de 1/3 de todas as perdas russas foram sofridas pelos conquistadores de Bakhmut. A empresa Wagner Group se tornou um exército paramilitar não regular, capaz de atuar em qualquer ambiente hostil, desde a luta contra insurgentes a uma guerra real contra qualquer força regular. Após a morte do líder Prigozhin, não se sabe ao certo o futuro desse exército, que ainda é chamado de Grupo Wagner, exclusivamente pelo seu nome empresarial, fundado na cidade de São Petersburgo. Não perca nenhum vídeo aqui no Área Militar, continue ampliando seus conhecimentos, se inscreva e ative o sino de notificação e faça uma visita em nosso grupo de análise lá no Telegram. Deixamos um link fixado aqui nos comentários.